Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal EAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito Administrando o Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu vou tocar um assunto muito importante que é backup. Vamos lá? Vou abrir aqui a minha máquina virtualizada com Windows Server 2016. Vou abrir aqui primeiramente o explorador de arquivos. E vou mostrar para vocês que eu preparei o seguinte. Eu coloquei dois HDs a mais na máquina. O HD BK1 e o HD BK2. Eu vou dar o Windows X aqui. Gerenciamento de disco. E vou mostrar para vocês que aqui está o disco 0, que é o disco que está instalado o sistema operacional. Que chama-se Server aqui, C2 Eu tenho o disco 1 e 2. Onde eu montei um RAID 1 aqui de espelhamento. Onde estão os dados do usuário. Eu mostro isso nas aulas do curso. E aqui coloquei dois HDs novos aqui, o HD disco 3, que é o BK1, e o HD disco 4, que é o BK2, onde eu vou realizar os meus backups. Simulando aqui, por exemplo, um outro HD na sua máquina, ou um HD externo conectado na porta USB. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu vou fazer backup dessa unidade aqui, dados, é o backup dos dados do usuário. Numa outra videoaula eu vou fazer o backup full do meu servidor, ou seja, o backup do sistema operacional. Nessa aula, o backup dos dados. Vou clicar duas vezes aqui e vou mostrar para vocês as pastas. Eu tenho aqui a pasta aula EAD, tem alguns arquivos aqui dentro. A pasta do setor de compras, a pasta do setor de vendas e a pasta base home aqui, ó, com a pasta base de cada um dos usuários. E eu quero fazer backup dessas informações. E também aqui no C2 tem o meu servidor web IIS, a pasta NetPub. Eu também quero fazer backup do site que está aqui em www.root. Então, basicamente, eu vou fazer backup do site que está hospedado aqui, que nós já aprendemos nas aulas passadas, e o backup dos dados do usuário, que estão aqui na unidade dados E2. Antes de mais nada, eu quero mostrar que essas pastas estão compartilhadas e com as devidas permissões. Então, vou dar um direito aqui em vendas, por exemplo, propriedades. Vocês vão ver aqui que ela está compartilhada. Vou vir aqui em compartilhamento avançado, permissões. Ó, tá com permissão para todos, controle total. E vou mostrar aqui na guia segurança quem tem acesso a essa pasta. Então o grupo vendas, o grupo suporte e os administradores. Isso acontece com todas as pastas aqui, já estão compartilhadas com as devidas permissões. Vou abrir aqui o gerenciamento do servidor e vou instalar o recurso de backup, já que o recurso não vem instalado por padrão no Windows Server 2016. É importante dizer que você pode usar uma ferramenta de terceiro de backup, como o Backup Exec, ou até uma ferramenta open source, como o Linux Bacula, para executar o backup. Mas vamos lá, vou fazer o backup aqui com a ferramenta do Windows mesmo. Então vou vir aqui em adicionar funções e recursos, próximo, instalação baseada em função recurso próximo, é no meu servidor SRV Ramos mesmo, próximo, não é uma função, então não vou selecionar nada aqui. Nós já instalamos nas aulas passadas aqui o DHCP, DNS, servidor web, o padrão aqui que é o serviço de arquivo e armazenamento do Windows, entre outras funcionalidades. Vou dar aqui um próximo, e aqui nessa tela eu tenho um item aqui, o backup do Windows Server. Vou clicar, notem, o backup do Windows Server permite fazer backup do sistema operacional, dos aplicativos, dos dados e recuperá-los. Você pode agendar backups e proteger todo o servidor ou volumes específicos. Então, vou selecionar aqui backup do Windows, próximo, instalar. Então terminou a instalação aqui, a instalação bem sucedida em srvramos.olead.local, que é o meu domínio aqui, eu vou dar um fechar. E agora se eu venho aqui em ferramentas, eu vou ter aqui ó, backup do Windows Server. Vou abrir o backup, vou clicar aqui em backup local. Ele já mostra para mim aqui que nenhum backup foi configurado nesse computador até agora, logicamente eu acabei de instalar. E aqui na lateral tem os itens aqui, ó, agendamento de backup, backup único e recuperar. Vamos realizar o nosso primeiro backup, eu vou fazer aqui um backup único. Então vou clicar aqui em backup único. Ele logicamente não vem selecionado a opção de agendamento. Vou escolher essa opção aqui da próxima vez, então opções diferentes, vou dar um avançar. Eu posso escolher aqui já fazer backup do servidor completo, não é meu caso. Eu vou personalizar, ou seja, vou escolher quais pastas eu quero fazer backup. Vamos fazer um backup full bare metal numa próxima videoaula. Vou dar um avançar.
E aqui vou adicionar os itens, ou seja, o que eu quero fazer backup. Vou clicar aqui em adicionar. Eu posso selecionar um disco inteiro, por exemplo, o dados e dois pontos. Ou eu posso entrar aqui e selecionar cada uma das pastas. No meu caso, eu vou selecionar as pastas de forma individual aqui. Então marquei aqui a pasta vendas, home, compras, aula EAD, não vou marcar aqui a lixeira. E vou marcar também lá no C2 pontos a pasta inetpub, que é a pasta onde eu tenho o servidor web aqui por padrão. Vou dar um OK. Então ele adicionou as pastas aqui C2 pontos inetpub, aula EAD, compras, home e vendas. Então agora que está selecionado aqui, vou clicar em avançar. E vou escolher aonde eu quero salvar. Eu posso escolher salvar aqui num disco, por exemplo, um HD externo ou um outro HD que eu tenho na minha máquina. Ou posso escolher salvar em uma pasta compartilhada na rede. Se eu vou escolher salvar numa pasta compartilhada na rede, eu vou clicar aqui. E quando eu der avançar, ele vai pedir aqui o endereço, / o nome do meu servidor. Por exemplo, srv ramos 2, / o nome da pasta compartilhada, / bk. Eu poderia usar aqui como destino, por exemplo, um NAS que eu tenho na minha rede. Ou então um outro servidor. Não é meu caso, então eu vou dar uma anterior aqui. Eu vou selecionar um HD externo aqui, então, unidades locais. Vou dar um próximo. Eu vou selecionar aqui aonde eu quero fazer backup. Eu vou selecionar aqui a unidade BK1 F2 pontos. Então, é nessa unidade aqui, simulando um HD externo conectado na porta USB, que eu vou realizar o meu backup. Vou dar um avançar. Ele mostra para mim quais itens vão ser incluídos no backup. E vou clicar agora em backup. Então ele terminou aqui o backup, ó, status concluído. Você vai ver aqui, que interessante, ó, o server C2 pontos concluído e a quantidade de arquivos que ele copiou, 493 KB. E dados E2 pontos concluído e quanto ele copiou, 10,67 megas. Vou clicar aqui em fechar. E agora, se vocês olharem aqui na tela, eu tenho aqui a informação do último backup, ó, 8/8 de 2017, às 10h07 da manhã, mensagem backup com êxito. Né? Se eu clicar aqui embaixo, ó, exibir detalhes, ele vai mostrar para mim as informações do backup. Eu posso clicar aqui, exibir uma lista com todos os arquivos em backup, e ele vai mostrar para mim tudo que foi copiado. Se eu quiser montar um relatório, é bem simples. Ele mostra aqui se tem algum backup agendado, não existe nenhum backup agendado, e aqui todos os backups que foram realizados na máquina, aqui total de backups, uma cópia. Se eu clicar em exibir detalhes, ele vai mostrar para mim a data, a hora, o que foi copiado, para onde foi copiado. Eu quero mostrar como ficou agora o backup lá no HD. Meu HD de destino foi aqui, BK1. Vocês vão ver que ele criou uma pasta aqui, Windows Image Backup. Aqui dentro uma pasta com o nome do meu servidor. E aqui dentro alguns arquivos. Inclusive backup, a data e a hora. E aí eu acesso aqui as informações do meu backup, uma série de arquivos XML e um arquivo de imagem de disco. Eu vou mostrar agora para vocês como agendar um backup. Então eu vou clicar aqui, ó, em agendamento de backup. Vou dar um avançar. Posso escolher servidor completo ou personalizar. Vou personalizar. Não quero fazer da máquina inteira, eu quero fazer de determinadas pastas ou unidades. Vou adicionar itens. Vou selecionar aqui de novo a minha unidade de dados e marcar as pastas aqui. Então até aqui está igualzinho a primeira vez. Vou selecionar aqui também no C2 pontos a inetpub do servidor IS. Vou dar um OK. Vou dar um avançar. E agora que muda. Na primeira vez ele já pedia para mim qual é o local que eu quero armazenar. Agora ele pergunta para mim como que eu quero fazer esse backup. Eu posso selecionar aqui uma vez por dia em um horário específico. Por exemplo, uma vez por dia às 23h30. Ou eu posso selecionar mais de uma vez por dia. Por exemplo, vou remover esse 21 horas aqui. Vou pedir para fazer 1h da manhã. Depois fazer de novo o backup às 7h30 da manhã. Depois fazer de novo o backup a meio-dia. Depois fazer de novo o backup às 16h30. Então selecionei os horários aqui que me interessam. Ou seleciono uma vez por dia. Vou dar um avançar.
Agora ele pergunta se eu quero fazer backup em um disco rígido dedicado a backups, que é o recomendado, se eu quero fazer o backup em um volume, ou se eu quero fazer backup numa pasta compartilhada. Logicamente, se eu escolho fazer backup numa pasta compartilhada, ele vai perguntar para mim o caminho de rede, // o nome do servidor, / o nome da pasta compartilhada, que, por exemplo, eu poderia apontar para o meu NAS. Ou fazer backup em disco para backup. Vou escolher essa opção, vou dar um avançar, vou clicar aqui, ó, mostrar todos os discos disponíveis, e vou selecionar aqui o meu HD BK2, que é o G2 pontos, aqui o 4, ok? Selecionei o disco, vou dar um avançar. Ele diz que quando eu fizer isso, todos os dados que tem naquele HD vão ser apagados, não tem problema, o HD está vazio. Sim, fez um resumo aqui de qual é a minha opção. Concluir. Ele está formatando aquele disco e está lá. Você concluiu com êxito o agendamento do backup. O primeiro backup está agendado dia 8/8/2017, meio-dia. Verifique se os discos que você está usando para armazenar os backups agendados estão conectados a esse computador e estão disponíveis, logicamente, senão como é que ele vai fazer o backup? Vou escolher fechar. Agora, se você olhar aqui, ó, eu tenho um item próximo backup, está agendado para essa data e esse horário. Se eu clicar aqui em exibir detalhes, ele vai mostrar para mim o que aconteceu, como ainda não chegou meio-dia e não fez o backup. Vou dar um ok. E é isso aí, espero ter mostrado para vocês de uma maneira bem simples e bem prática como executar um backup único e um backup agendado usando a ferramenta de backup do Windows Server 2016. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, quem já é inscrito, clicar no sininho para ficar por dentro das próximas videoaulas. Lembrando que esse curso completo você encontra no portal Aula EAD, uma sala de aula onde você estiver. São diversos treinamentos aqui, todos com certificado. Aproveita para conhecer também aqui as camisetas de TI aqui. Camisetas TI são várias camisetas aqui, ó, do Linux, camiseta do Arduino, camiseta do Windows 10 aqui, bem legal. A camiseta aqui do Windows Server aqui, esmagando o pinguinzinho. Então são várias camisetas e moletons, bem interessante aqui. Deixa eu clicar num para vocês verem. E até a próxima. ProfessorRamos.com, compartilhando conhecimento.